Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Cá estou eu novamente. Já cá estive de manhã para trazer a mensagem do dia e volto cá hoje novamente, como estava programado. Olá, boa noite, Cristina. E então cá estou eu para vir falar aqui de algo com que lidamos diariamente, lidamos constantemente nas nossas vidas e então venho aqui partilhar convosco. Olá, Catarina. Venho aqui então partilhar convosco como é que algo que às vezes até é muito simples nós percebermos, mas qual é o impacto que a energia... Boa noite, Cristina. Qual é o impacto que a energia negativa tem nas nossas vidas, como é que muitas vezes a podemos detectar e, portanto, aqui o nosso direto vai ter... Olá, Catarina, minha querida. O nosso direto vai ter aqui 3 partes. Eu achei por bem fazer aqui 3 partes. Uma em que eu vou abordar como é que nós sentimos aqui a energia negativa. Outra, como é que, ou seja, quais são alguns dos parâmetros, digamos assim, alguns dos ladrões, digamos assim, de energia e como é que nós podemos mudar ou como é que nós podemos simplesmente transmutar isso na nossa vida e fazer esta transmutação de energia negativa para energia positiva ou limpar até. Então vão entrando, sejam todos bem-vindos. Olá, Nuno. Então vamos começar aqui precisamente, primeiro que tudo, todos somos energia, não é? Ouvem-me muitas vezes falar nisto, que todos somos energia, porque efetivamente todos somos energia. Olá, Sofia. Todos somos energia, efetivamente, e cada vez mais temos essa consciência que todos somos um, todos vibramos numa mesma onda, por se assim dizer. E, portanto, antes de eu começar aqui a abordar os temas do nosso direto, há aqui 3 coisas que eu gostava de partilhar, que são, energeticamente falando, o que é a nossa aura, o que são os nossos meridianos e o que são os nossos chakras ou pontos energéticos. Isto para que depois consigamos perceber também como é que a energia flui no nosso corpo. Boa noite, Carlos. Para percebermos como é que a energia flui no nosso corpo e é uma forma de nós compreendermos como é que funcionamos. Olá, Sofia. Como é que nós funcionamos e como é que há aqui esta movimentação energética. Então, o que é basicamente a nossa aura? A nossa aura é precisamente o nosso campo energético. O nosso campo de energia que está à nossa volta. É como se fosse uma película que nós temos à nossa volta, uma película protetora, por assim dizer. Há quem consiga ver, não é? Fazer a leitura da aura, por exemplo, e que consiga ver. Muitas vezes conseguimos até, quando trabalhamos para isso, conseguimos ver a cor da nossa aura. E a cor da nossa aura nem sempre está igual. Okay? Ela varia conforme a nossa disposição, conforme as nossas emoções, conforme as fases da nossa vida e, portanto, a aura em si, não só pela cor, mas pela própria espessura, pela própria característica da aura, pode variar. Okay? A aura, eu costumo explicar isto aos meus alunos, que é, a aura é a nossa camada protetora que, se nós não cuidarmos, muitas vezes pode rasgar. Então, olá, Marta, quando rasga é quando nós muitas vezes ficamos doentes, porque é como se ela fosse perfurada, é a nossa capa, e quando ela é perfurada muitas das vezes é por onde entram precisamente energias mais densas e que depois efetivamente nos afetam. Pronto. Isto em relação à aura é uma coisa muito simples. Depois temos os meridianos. Os meridianos são precisamente os canais energéticos que temos dentro do nosso corpo. Portanto, por onde flui a energia dentro do nosso corpo. E depois, por último, temos aqui os chakras. Olá, Marta. Temos aqui os chakras ou pontos energéticos. Os chakras ou pontos energéticos são precisamente pontos do nosso corpo que funcionam como vórtices de energia. Então, através desses pontos, é por onde entra e sai a energia do nosso corpo. É por onde há esta troca energética com o exterior. O interior e o exterior. E, portanto, tanto é
para fora como é para dentro. Então, é precisamente através destas 3 componentes, por assim dizer, que a nossa energia é afetada. Ok? Pronto. Como é que muitas vezes nós acabamos por sentir que a nossa energia está a ser afetada? Olá, Patrícia. Como é que nós acabamos por sentir que a nossa energia está a ser afetada? O que é que nós sentimos na prática? Então, muitas vezes, não conseguimos entrar em locais onde estão com muitas pessoas. E quanto mais sensível nós somos, quanto mais nós fazemos a higiene da nossa energia, a higiene das nossas emoções, mais sensível nós nos tornamos. Porquê? Porque a nossa energia torna-se mais limpa. Então, torna-se mais permeável a tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o que acontece é que quando nós entramos num local onde há muitas pessoas, temos tendência a não conseguir permanecer ali durante muito tempo. Então sentimos assim uma irritação no corpo, muitas vezes, que não conseguimos explicar, mas que tem precisamente a ver com a energia que está ali à volta. Outra coisa é, para além de nós não conseguirmos estar, nós não conseguimos saber lidar naquele preciso momento. Então não sabemos muito bem o que é que devemos de fazer naquele momento para evitar aquele mal-estar que acabamos por sentir no corpo. Outra coisa que acaba por ser muito comum quando não temos este autocuidado connosco é estarmos constantemente cansados. Um cansaço que aparentemente... Boa noite, Patrícia! Um cansaço que aparentemente não tem explicação e principalmente às pessoas que são mais sensíveis, advém precisamente de energias que estão à nossa volta que simplesmente nos drenam, simplesmente absorvem a nossa energia e quando nós somos mais sensíveis nós acabamos por absorver também a energia que vem do exterior. Então essa energia simplesmente acaba por nos drenar, levando-nos ao cansaço. Então estamos constantemente com um cansaço extremo e às vezes é um cansaço repentino. Estamos muito bem e de repente ficamos extremamente cansados e não conseguimos perceber sequer de onde é. Mas se nos formos abrindo mais a esta consciência de olharmos mais à nossa volta e até mesmo para dentro, olharmos mais para as nossas emoções, vamos perceber de onde vem o cansaço. E o cansaço vem precisamente, neste caso, da energia que está aqui à nossa volta, não é? Da energia que nos vem drenar. É isso mesmo, Catarina. Depois, há aqui outra questão, que ainda é mais séria do que ficarmos cansados, é ficarmos doentes. Estarmos constantemente doentes. Estamos doentes, recuperamos e dali a um tempo estamos doentes outra vez. E todos nós temos fases em que estamos mais doentes do que outras e não conseguimos perceber sequer porque é que de repente ficamos doentes. Então tem a ver com também um pouco com o autocuidado que nós não temos com a nossa energia, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e que isso por si só vai nos enfraquecendo. Então, muitas vezes as doenças podem aparecer de diversas formas, podem afetar... Exatamente, Catarina, e depois muitas vezes acaba por passar de uns para os outros. Dores de cabeça, tonturas, muitas vezes. Eu posso dizer que, por exemplo, eu quando entro num supermercado, das duas uma, ou fico cheia de sono, ou às vezes se eu entrar num sítio onde está muita gente, efetivamente chego a ter tonturas. E claro que, pronto, depois tenho que, ou saio, ou então tenho que recuperar ali um bocadinho e continuar. Pronto, porque é precisamente isso. Quanto mais nós trabalhamos a nossa energia, mais sensível nós estamos. E o nosso corpo não está igual sempre. Nós, emotivamente, nem sempre estamos iguais. Há fases em que estamos muito bem e há fases que não estamos tão bem. E normalmente é onde reparar que é precisamente nas fases em que emocionalmente nós não estamos tão bem que a doença acaba por entrar ou acaba por se instalar. Então, consequentemente, quando nós não estamos tão bem, a nossa aura também não está tão protegida. Automaticamente, aquilo que é externo, a energia exterior, mais facilmente penetra no nosso campo energético. Então, acaba por nos debilitar muito mais. Então, o que acontece é, nessas fases, o nosso sistema imunológico está muito mais em baixo.
está muito mais em baixo. E depois isto parece uma bola de neve, porque as nossas emoções também não vão estar ao rubro e, portanto, quanto mais nós nos deixamos afetar pela doença, pelas emoções, mais baixa a nossa frequência vai ficando. Outra coisa que é fácil nós percebermos quando estamos perante energias negativas é de repente ficarmos muito irritados. De repente sentimos uma irritação que não conseguimos perceber porquê, porque nem sequer aparentemente havia um motivo para haver uma irritação, e a irritação de repente até se manifesta no corpo. O corpo começa a ficar irritado, sem motivo aparente, e isso tem a ver precisamente com situações, com momentos, e muitas vezes até conseguimos perceber quando perante aquela mesma situação, quando nós estamos bem, nós não sentimos nada. Estamos tranquilos. E de repente, perante uma mesma situação, temos uma irritação repentina. Porquê? Precisamente por isso. Porque provavelmente não estamos perante a mesma energia externa do que normalmente estamos. E então, nessa situação, o corpo vai reagir. O corpo vai demonstrar que está desconfortável perante aquela energia que está ali à volta. Outra coisa que muitas vezes acontece, e nós vemos muito isso, principalmente nas pessoas que recorrem muitas das vezes a terapias, que é terem a vida completamente bloqueada. Terem áreas da vida que simplesmente não andam para a frente, terem coisas na vida que de repente estagnam e, portanto, isso é um indicador de que há energia negativa ali a afetar a vida daquela pessoa. Então, muitas vezes é precisamente com o recurso às terapias que as pessoas acabam por vir fazer. Pronto, a questão é, eu depois já vou explicar como é que nós podemos trabalhar isto. A questão é, porque é que isto acontece? Porque é que muitas das vezes nós acabamos por ser afetados pelas energias que estão ao nosso redor? Há aqui alguns fatores que nós podemos trabalhar. Muitas vezes preocupamos-nos com as opiniões dos outros. Então, quando eu estou focada nos outros, eu estou focada na energia dos outros. Não estou focada na minha, eu não estou a trabalhar a minha energia. Então, se eu não estou focada na minha essência, na minha energia, eu vou estar sujeita à oscilação vibracional daquilo que é a energia dos outros. Outra coisa que muitas vezes nos leva a baixar a frequência, a vitimização. É nós achamos que somos vítimas. Nós achamos que o mundo está contra nós. Nós achamos que nós somos a causa dos problemas, por exemplo. Nós não somos a causa de problemas, nós somos responsáveis, sim, por tudo aquilo que nos acontece. Mas ninguém é vítima. Então, é sairmos aqui deste padrão de vitimização. Okay? Muitas vezes, por exemplo, entrarmos num sítio que tem energia densa, também é algo que nos vai afetar a nós. Também é algo que nós vamos absorver para nós. E automaticamente isso vai mexer com a energia do nosso corpo. Outra coisa muito importante, as formas de pensamento. As formas de pensamento moldam a nossa realidade. Então, se eu tiver ainda muitas crenças, muitos bloqueios para serem trabalhados, automaticamente isso vai se transformar. As formas de pensamento vão se tornar na realidade. Então, automaticamente sou eu que vou criar isso. Então, se eu caio em formas de pensamento de vibração mais baixas, como coisas relacionadas com tristeza, com raiva, com mágoas, tudo isso, se eu gero depois formas de pensamento associadas a isso, eu apenas estou a alimentar frequências baixas. Portanto, tudo o que são mágoas, tristezas, raivas, tudo o que são emoções de baixa vibração, apenas estão a alimentar ainda mais a vibração baixa. O que vai acontecer é, se eu alimento isso em mim, eu vou atrair mais disso. Então eu vou atrair energias mais baixas também para mim, porque eu atraio aquilo onde eu vibro. Então, se eu estiver a vibrar numa energia mais baixa, é exatamente isso que eu vou atrair. Então, se calhar eu vou parar. Eu vou atrair pessoas que também têm energia mais densa. Eu vou atrair situações com uma energia mais baixa.
e automaticamente vou continuar a alimentar mais do mesmo. Pronto. Outra coisa é, nós queremos ser igual àquilo que vemos nos outros. Nós não somos os outros, nós somos únicos. Então, nós devemos nos focar naquilo que é a nossa essência e não querermos ser como os outros. Cada um é como é, cada um é a sua essência. Então, é na nossa essência mais pura que nós devemos vibrar, porque essa é a mais alta que pode existir. Outra coisa que alimenta a energia negativa é nós dizermos sim quando queremos dizer não. Então, aqui o estabelecer o limite é não estar a alimentar essa energia negativa. Então, quando eu quero dizer não, eu devo dizer não, ao invés de dizer sim, porque senão vou estar a alimentar e vou estar a puxar para mim essa energia, que é uma energia que eu até não quero, mas eu digo sim e ela acaba por ser atraída para a minha vida. Outra coisa muito importante que nós fazemos, todos fazemos, que é reclamar. Então, quanto mais nós reclamamos, mais baixa é a nossa frequência. Então, mais negativa é a nossa frequência. Então, se eu vou continuar a reclamar, é aquilo que o universo vai ler. Que é, eu reclamo, beijinho Catarina, eu reclamo, e quanto mais eu reclamo, mais motivos o universo me vai dar para eu reclamar. Então, a frequência do reclamar, do julgar, do criticar, simplesmente alimentam vibrações baixas, porque está provado cientificamente que são emoções, ou seja, geram emoções de baixa frequência. Então, nós sabemos, todos acabamos por fazer a dada altura, todos acabamos por criticar alguém ou alguma situação, por muito que nós não queiramos, acontece, acabamos por julgar alguém. É normal. A questão é tomarmos a consciência disso. E quando tomamos a consciência disso, já estamos a meio caminho de conseguir inverter isso. Conseguir inverter essa vibração. Então aqui a tomada de consciência é muito importante, porque a energia negativa vai sempre haver. Okay? Mas a nossa tomada de consciência para aquilo que está fora e depois para o trabalho que nós temos que fazer dentro é essencial. Pronto. Então aqui em relação aos pontos que nós podemos detectar, estar na presença aqui de energia negativa, é isto. A questão agora é como... há aqui outra coisa que também muitas vezes acaba por puxar energia negativa para nós, que são relacionamentos tóxicos. Muitas vezes, e há vários tipos de relacionamentos tóxicos, eu estou a falar a todos os níveis. Temos relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos com a família. Todos sabemos que isso acontece a vários níveis, não é? São relacionamentos que são disfuncionais, são relacionamentos onde há discussões, onde há ciúmes, onde há tentativa de domínio uns sobre os outros, onde há aqui aquela discussão de poder, onde há medo muitas vezes. E o medo também é algo que acarreta aqui energia negativa, não é? Que traz energia negativa para nós. Eu posso partilhar convosco que eu vejo muito pouca televisão, ou quase nenhuma. Porquê? Porque a própria energia que vem da televisão, e assumo, das próprias redes sociais, é uma energia mais densa. É uma energia que afeta as nossas células e, portanto, é uma energia que simplesmente baixa a nossa frequência. Então, até mesmo na altura, não é que o Covid tenha desaparecido, mas quando o Covid apareceu e nós só ouvíamos no noticiário, não era? Parecia que havia ali, parecia que nos estavam a incutir medo. Pronto. A questão é, isso apenas baixa a nossa frequência, porque é vibrarmos no medo, é estarmos a vibrar numa energia negativa. Então isso apenas baixa a nossa frequência, consequentemente abrimos espaço para as doenças. Então quando nós queremos precisamente fazer o contrário, que é não ficar doentes, conseguirmos resistir e conseguirmos elevar a nossa vibração, nós sem nos apercebermos muitas vezes, acabamos por alimentar mais aquela energia que é negativa. Então a energia do medo é muito isto, que é, e principalmente quando é incutido pela comunicação social,
a quem está a ver, inevitavelmente aquilo entra, acaba por entrar. Então baixa a frequência, baixa a nossa imunidade e mais facilmente nós ficamos doentes, com dor de cabeça, com cansaço, exaustão, que é mesmo isso. E, portanto, a tendência para baixarmos a nossa frequência é muito maior. O que é que nós podemos fazer para limpar a nossa energia ou para nos protegermos precisamente contra a energia negativa? Primeiro que tudo, todos os dias deveríamos tirar 5, 10 minutos que fossem para cuidar da nossa higiene, não só a nossa higiene física, como nós fazemos, mas a nossa higiene mental, a nossa higiene emocional e a nossa higiene espiritual. Portanto, quando fazemos esta higiene a todos os níveis, fortalecemos o nosso corpo. Então estamos a elevar a nossa vibração, fazer uma pausa até, apenas uma pausa, estamos a elevar a nossa vibração. Estamos a limpar automaticamente aqui a energia negativa que possa estar dentro de nós. Outra coisa que é muito importante, que é descansar. Nós muitas vezes parece que estamos ligados à corrente, e eu contra mim falo, estamos ligados à corrente e estamos constantemente a produzir, e descansamos muito pouco. É verdade que há pessoas que não precisam de descansar tanto, e depois isso vai de pessoa para pessoa, conseguir perceber aquilo que precisa de descansar ou não, mas o descanso é uma das formas que o nosso corpo tem de repor a energia, de transmutar, neste caso, a energia negativa e de elevar também a nossa vibração. Então aqui uma boa noite de sono, ou até mesmo uma sesta, um descanso, apenas não fazer nada, é o suficiente para o corpo também recuperar. Outra coisa é cuidar da nossa saúde. Estar atento, de vez em quando fazer exames médicos, efetivamente, para ver se está tudo bem, se há algo que podemos fazer para melhorar a nossa saúde. Outra coisa é fazermos as atividades que nós mais gostamos. Seja caminhar, pintar, cantar, dançar, o que seja. Aquilo que nós mais gostamos de fazer é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos nutre. Então é aquilo que ajuda a elevar a nossa vibração. Então, num ser, num corpo que vibra muito alto, as energias negativas não penetram. Então, aqui acaba por ser muito simples, que é quanto mais alto nós conseguimos vibrar, quanto mais nós conseguimos elevar a nossa energia através de práticas, de terapias, de descanso, maior vai ser a dificuldade de qualquer energia negativa que seja entrar. Outra coisa é o facto de nós já estarmos conscientes de que estamos ali perante uma energia negativa. Isso já é meio caminho para nós conseguirmos inverter ali naquele momento. Muitas vezes acontece e acaba por acontecer com muitos de nós, inevitavelmente. Entramos nos locais de trabalho, eu não estou a dizer que são todos, atenção, mas alguns de nós acabamos por entrar nos locais de trabalho. E assim que entramos nos locais de trabalho, e principalmente as pessoas que são muito sensíveis, sentem logo uma diferença. Podemos não conseguir explicar muitas vezes de onde é que ela vem ou porque é que ela está a acontecer, mas tem a ver com a própria densidade que está dentro daquele espaço. Energeticamente, os nossos locais de trabalho, na maioria das vezes, não são limpos, não é? A menos que algum de nós chegue lá e consiga limpar, não é? Por exemplo, quem é reikiano pode chegar e consegue limpar o espaço. A questão é muito difícil estar constantemente a fazer isto. Então, muitas vezes nós entramos nos locais de trabalho e de repente ficamos enjoados, ou ficamos mal dispostos, ou de repente vem a dor de cabeça. Porque os locais de trabalho são precisamente, por vários fatores, locais onde há muita densidade. E nós passamos muitas horas do nosso dia nos nossos locais de trabalho. Então, uma das coisas que nós podemos fazer nos nossos locais de trabalho, por exemplo, assim como podemos fazer em qualquer outro sítio. Eu tenho muitos espalhados pela casa, mas também tenho no meu local de trabalho, em cima da minha mesa, que é usar cristais. Os cristais são seres da natureza. Exatamente, Sofia. E quanto mais nós trabalhamos, mais sensível nós nos tornamos. Mas aí o uso de cristais também pode ajudar, Sofia. Ou seja,
Usarmos cristais, como podem ver, eu tenho aqui uma selenite na mão. E a selenite ajuda a limpar. Ajuda a curar. A selenite, por exemplo, colocada ao pé dos outros cristais, vai limpar a energia dos outros cristais. Então nós podemos ter cristais ou que andem connosco, ou que estejam em cima das nossas mesas de trabalho, por exemplo, ou espalhados pela casa, de acordo com aquilo que nós queremos trabalhar, se é para proteger, se é para limpar, se é para energizar, o que seja que nós queremos fazer, podemos ter cristais espalhados por todo lado e eles vão-nos precisamente auxiliar a limpar a nossa energia. Então, um cristal dentro de um espaço, dentro de a meditação das rosas, sim. Então, um cristal dentro de um espaço, sozinho, vai fazendo esse trabalho. Então, pelo menos alivia ali um pouco o ambiente e a energia não fica tão carregada. Se quisermos, também podemos andar com cristais. Cristais de proteção. Podemos andar com turmalina negra. Eu tenho aqui, posso mostrar. Ela é pequenina, não é muito grande, mas turmalina negra. Podemos andar com uma obsidiana. Esta é uma obsidiana um bocadinho diferente, mas é uma obsidiana. Ou seja, na prática, claro que há cristais para proteção. Mas, se nós não tivermos cristais definidos para proteção, em todo o caso podemos sempre colocar a intenção junto do cristal que nós temos e colocar a intenção e pedir aos cristais que nos protejam e que ajudem a limpar a nossa energia. Então, é assim aquele grande elemento que eu gosto muito de ter, porque efetivamente resulta. Sofia, há cristais para tudo, depende muito de para que é que nós vamos utilizar, mas assim, um que seja muito completo, que seja tanto para conexão como para proteção, podemos usar quartzo, por exemplo. Isto é um quartzo, portanto podemos usar um cristal de quartzo, por exemplo, para limpar, para proteger, para conectar também. Para além dos cristais, o que é que nós podemos fazer mais? Podemos fazer enraizamento. E o enraizamento é algo muito simples, eu já fiz aqui num dos diretos, que é sentarmos, deitarmos aquilo que nós sentimos, colocarmos os pés no chão, tão simples quanto isto, e durante 5, 10 minutos focarmos a nossa atenção, como se através dos nossos pés estivessem a sair raízes que nos conectam ao centro da terra, e através dessas raízes nós enviarmos toda a energia que possa estar a causar desconforto ao nosso corpo e enviarmos através das raízes e enviá-las ao centro da terra, para que a terra possa transmutar essa energia. E depois podemos fazer o inverso, que é absorver da Mãe Terra precisamente a energia mais pura. E então vamos limpar o nosso corpo, a energia vai ficar muito mais leve e vamos escoar também aqui então a energia negativa. Outra coisa que podemos fazer, que é aplicar uma bolha de proteção. Todos os dias, antes de sairmos de casa, podemos aplicar esta bolha de proteção, que é podemos imaginar apenas que à nossa volta está uma bolha com 3 cores. Se sentirem que ela pode ter outras cores, também está tudo certo. Mas podem aplicar precisamente a luz branca, a luz azul, a luz violeta. E depois podem variar e até podem colocar a luz dourada também. São cores altamente protetoras, são cores que nos conectam com o universo. E acontece uma coisa muito engraçada. Se nós imaginarmos uma bola de cor azul, violeta e dourada e focarmos e pedirmos que aquela bolha nos proteja, muitas das vezes aquilo que acaba por acontecer é nós criamos uma bolha de tal forma protetora à nossa volta que quem passar por nós, que venha carregado, nem sequer nos vê. Porque a bolha faz precisamente isso. Então, é óbvio que requer aqui algum poder mental também para imaginarmos a bolha, mas não é muito difícil imaginarmos uma bolha. É só colocarmos-nos dentro de uma bolha e imaginarmos que esta bolha é uma proteção com 3 cores. E então, a tendência, e a Paula está aqui, a Paula não me deixa mentir, que é nós colocamos a bolha e provavelmente aquelas pessoas com quem nós não queremos falar e que não nos queremos aproximar, não nos veem sequer. Outra coisa que é extremamente importante, que é o oposto de reclamar, que é agradecer.
agradecer por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós recebemos. A gratidão vibra muito alto. Então, é das vibrações que... E nós temos sempre coisas para agradecer na nossa vida. Temos sempre ou aprendizagens, ou precisamente pelo facto de sermos quem somos, ou de termos tudo aquilo que nós temos, ou até mesmo, muitas vezes, de não termos aquilo que nós gostaríamos de ter. Se calhar nós queríamos muito ter algo, mas se não termos, se calhar é porque não faz falta, se calhar é porque efetivamente nós não precisamos daquilo. Então agradecer faz-nos vibrar muito alto, faz-nos alinhar com os nossos sonhos, faz-nos alinhar com aquilo que nós queremos manifestar. E nós não queremos manifestar na vibração baixa, queremos manifestar o mais alto possível. Então, a gratidão ajuda precisamente a elevar. Depois, outra coisa que podemos trabalhar, a aceitação, a compaixão, o perdão, o merecimento, são tudo coisas que nos vão fortalecer, que nos vão fazer vibrar mais alto, precisamente. Então, tudo isto que eu estou aqui a dizer, inclusive é trabalhar as formas de pensamento, trabalharmos as nossas crenças, os nossos bloqueios, seja porque vamos andar na natureza, seja porque vamos fazer uma terapia de reiki, uma terapia do que seja, daquilo que nós sentimos que queremos fazer, seja porque vamos lidar com cristais, o que seja, as nossas formas de pensamento, trabalharmos as nossas crenças é muito importante. Porque quando nós mudamos o nosso mindset, se eu já não estiver a vibrar no medo, na falta de amor próprio, eu achar que eu não mereço, se eu já não estiver a vibrar aí, já é meio caminho andado para eu estar protegida. Então, quanto mais nós cuidamos do nosso autodesenvolvimento, quanto mais nós cuidamos, alimentamos o nosso autoconhecimento, mais alto nós vamos vibrando. Porque a nossa expansão de consciência acontece automaticamente. A nossa visão daquilo que está à nossa volta muda e automaticamente os nossos padrões mudam também. Então já não vamos vibrar no medo. Perante uma mesma situação que se calhar há uns tempos atrás nós iríamos ter medo, quanto mais nós nos vamos trabalhando o nosso autodesenvolvimento e vamos fazendo isto tudo que eu estive aqui, estes cuidados que eu estive aqui a mencionar, mais nós nos fortalecemos, mais as nossas crenças vão sendo limpas. Então eu perante uma mesma situação deixo de ter medo. Então automaticamente eu já não vou vibrar ali, não é? Perante uma mesma situação. Então é aos poucos, é um trabalho que demora, é um trabalho que não se faz de um dia para o outro, mas nós vamos mudando padrão a padrão, aos poucos. E conforme vamos mudando padrão a padrão aos poucos, no dia a dia também vamos deixar de ser tão afetados pela energia negativa que nos rodeia. Porque é um facto que quanto mais também nos vamos trabalhando, mais sensíveis nos tornamos, mas também nos tornamos mais capazes de nos autoproteger. Uma coisa que eu acho que seria fantástico toda a gente ter, acho que deveria ser algo, mesmo para autocuidado, que deveria ser o primeiro nível de Reiki, por exemplo, para todos podermos aplicar, fazer em nós aplicar a proteção, meditar também, que por exemplo também ajuda aqui a trabalhar os nossos pensamentos, ajuda a trabalhar as nossas crenças, os nossos bloqueios e portanto ajuda aqui a limpar também, porque nos coloca noutra frequência. Então, quanto mais nós vamos trabalhando, aos poucos nós vamos mudando os padrões. Então, aos poucos vamos crescendo e aquilo que nos afetava ontem deixa de nos afetar hoje. E então a energia negativa, apesar de também sermos mais sensíveis, somos mais suscetíveis precisamente de sentir tudo aquilo que está à nossa volta, mas também vamos ser mais capazes de aplicar proteção em nós mesmos. E com o Reiki nós depois também conseguimos ir limpando isso. Então fica aqui um conselho para quem não tem o primeiro nível de Reiki, para tirar aqui o primeiro nível de Reiki, porque é muito importante para todos nós. Outra coisa que nós podemos fazer para limpar energias negativas, defumar, por exemplo, os espaços. Defumar, não digo no trabalho,
Não é, Cristina? Toda a gente deveria tirar. Não vou dizer no trabalho, porque muitas vezes depois, por causa do cheiro, mas em casa, por exemplo, de fumar. De vez em quando fumar, porque o fumo, o incenso, ajuda a limpar. Assim como limpa os cristais, também limpa o espaço. E há aqui outra coisa que também se pode fazer, que é pedirmos apoio aos seres de luz. Todos os dias eu venho trazer uma mensagem, precisamente mensagem dos anjos e dos arcanjos, e podemos precisamente pedir aos seres de luz, aos seres da natureza, o seu apoio. Todos eles estão disponíveis para nós e, portanto, todos eles estão prontos para nos ajudar, para nos sustentar, para nos limpar, neste caso também, se for caso disso. Então, temos aqui uma lista enorme de coisas que nós podemos fazer para nos irmos limpando, para nos protegermos também da energia negativa. Vamos sempre ter que lidar com a energia negativa, onde quer que seja. A questão está em nos sentirmos mais aptos e aprendermos-nos a proteger da energia negativa, porque ela vai sempre haver. Não estamos todos, nem todos temos, um beijinho Marta, nem todos temos a mesma consciência daquilo que nos rodeia e nem todos sentimos da mesma forma aquilo que nos rodeia. Então, deixo-vos aqui esta lista, digamos assim, com coisas que podemos fazer para nos limparmos, a forma como nós muitas vezes acabamos por sentir a energia negativa. É provável que me tenha esquecido de algumas coisas, mas o cansaço repentino, o sono, era o que eu me estava a esquecer, o sono repentino também é sinal de que à nossa volta pode estar energia mais densa. E portanto é isto. Não sei se alguém quer fazer alguma partilha, está à vontade, ou se quiserem colocar alguma questão também estão à vontade. Mas basicamente era isto que eu queria trazer, porque muitas vezes nós sentimos as coisas, mas não conseguimos perceber de onde vêm ou o que é. E então senti que precisava de fazer aqui esta partilha e inclusive de partilhar aqui como é que podemos trabalhar isto e limpar esta energia. Grata, Leonor, grata. Exatamente, é verdade, Cristina, é verdade, sim senhora. Quando não conseguimos lidar com isso, não deve haver vergonha, porque é normal. Todos nós, a dada altura do nosso percurso, precisamos de ajuda uns dos outros. Nós não andamos aqui sozinhos, não é? Portanto, devemos efetivamente pedir ajuda. Ou seja, se eu não for capaz de fazer algo, porque não pedir a quem consegue? Não é? A pessoa das duas, uma, ou me vai ajudar a fazer esse trabalho, ou me vai ajudar a limpar, ou me vai ensinar a fazer. Portanto, não há por que ter vergonha de pedir, é algo que é normalíssimo. As crianças, todos nós, ninguém nasce ensinado, não é? Nós vamos aprendendo ao longo da vida, portanto, faz parte do crescimento. Grata, Carlos, pela participação. E pronto, e é isto. Não sei se mais alguém quer partilhar mais alguma coisa. Uma coisa que isto depois vou-me lembrando, uma coisa que às vezes também apenas alimenta energia negativa, que é a desordem. Termos as coisas desarrumadas. A energia fica, das duas uma, ou fica estagnada, gratidão Patrícia, ou fica estagnada, ou simplesmente fica ali naquela desordem. Okay? Então, é à semelhança das formas de pensamento, não é? Se nós temos tudo muito desarrumado, apenas estamos a alimentar aquela energia de desorganização. Então estamos a alimentar aquela energia negativa. Agora acho que sim, agora acho que está tudo aquilo que eu gostava de partilhar. Se mais ninguém tiver nenhuma partilha para fazer, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Agradeço pelas partilhas que fizeram. Desejo-vos uma noite descansada. Espero ter sido útil aqui na partilha aqui, tanto de uma coisa como da outra. E pronto. E desejo-vos gratidão, Cristina, noite abençoada. Desejo-vos um ótimo fim de semana
e um grande beijinho.